Olá, eu sou a Susana Carvalho, aqui no ateliê Crochê Alcobaça, e cá estou eu por mais um vídeo super. Hoje vai ser um super vídeo, espero que vocês gostem. Vou começar por falar sobre o meu desafio pessoal e também dizer-vos a vocês como é que eu faço para comprar os meus fios e não sentir tanto aquele peso da compra, como se tipo estivesse a gastar um dinheiro que ia fazer falta noutras coisas. Como sabem, eu sou mãe de família, portanto tenho muitas despesas e por vezes há compras que muitas pessoas poderão pensar que são desnecessárias para quem tem tanta despesa. Pois é, neste vídeo eu vou-vos dizer como é que eu faço para que as minhas compras não me pesem tanto no meu orçamento no final do mês. Pois então, no vídeo anterior eu estava a falar sobre o meu desafio pessoal, que é fazer 100 amigurumis até o final do mês. Tenho aqui o meu papel. Portanto, faltavam-me 57 amigurumis para chegar aos 100. Hoje meti na cabeça que eu tinha que fazer os 7, que é para faltar só os 50, sendo que depois, faltando só os 50, e ainda estamos no dia 13, não é? Hoje é dia 13, são 7 horas da noite já agora, faltando, ainda está de dia, mas já são 7 horas. Portanto, faltando os 50 amigurumis e sendo hoje dia 13, portanto terei mais tempo, pensando também que eu não dei início a este desafio logo no início do mês. Se forem a ver nos vídeos anteriores, lembrei-me de fazer este desafio, o mês já tinha começado. Portanto, surgiu-me várias encomendas e também tenho que fazer várias peças de amigurumi para levar para as minhas futuras feiras, e então tive esta excelente ideia de fazer este desafio pessoal. Portanto, chegando aos 50, faltando 50, já vou poder fazer peças maiores, porque vai-me sobrar tempo, não é? Tenho que gerir o meu tempo, porque o meu tempo é o que eu tenho de mais valioso aqui no ateliê, é o meu tempo. Portanto, eu hoje fiz 7 amigurumis em 12 horas, portanto levei 12 horas para fazer estes amigurumis. No vídeo anterior eu tinha gravado às 6:30 da tarde, depois dessa hora, depois do jantar, trabalhei até largas horas da madrugada, e hoje também passei o dia todo agarrado aqui no crochê, e depois parei por volta das 4 horas. Foi às 4 horas que eu parei de trabalhar hoje. Portanto, eu fiz os meus 7 e vou já mostrar, que vocês já viram. Portanto, neste momento o meu desafio pessoal fica a faltar apenas 50. Fiz um polvinho verde, fiz mais 2 polvos, portanto um em laranja e outro em azul, fiz 2 polvinhos com rosa e lilás e mais um todo em rosa, mas sem a flor, porque há algumas pessoas que gostam de comprar sem a flor. Portanto, já são 6. Para finalizar, fiz uma peça especial, já a começar, portanto, a pensar em começar a minha prenda, a prenda que eu vou oferecer à minha neta, porque eu vou ser avó outra vez, e vai ser uma menina chamada Constança. Portanto, ela vai nascer, ela já existe, ela é a Constança. Ainda está na barriguinha da minha filha, mas ela é a Constança. Portanto, fiz aqui já uma naninha para a minha netinha, rosa também. Portanto, completei os 7 amigurumis, mas este não conta para venda, que este já vai ficar de parte para eu começar a fazer o meu, digamos que é um enxoval de oferta, mas
Claro que não vai ser super completo, mas começo já a fazer as peças para oferecer à minha neta. Ai que bom, vou ter uma neta. Vou agora virar a câmera para vocês verem que realmente é o que eu estou a dizer. Cá estão os 7. Agora vou colocar aqui os rosinhas. Já não tenho espaço, portanto eu vou ter que retirar estes amigurumis todos que estão aqui por baixo. Vou ter que retirar, fazer as fotos. Aqui está a aparecer um bocadinho de fio. Vou fazer as fotos e fazer a venda e entregar alguns que já estão de encomenda. Este rosa também vai para aqui. Aqui os azuis, este pode ir já para aqui. Está só mesmo para verem que é mesmo só aumentar o que já existe cá em baixo. A naninha vou colocá-la aqui, que eu tenho que retirar isto tudo. E aqui o polvo verde vai para aqui. Já tinha terminado o vídeo e lembrei-me que tem mais uma coisa que eu queria falar aqui neste vídeo. É assim, eu fiz 7 amigurumis num dia, mas não foi apenas hoje. Portanto, eu comecei ontem, no fim de ter terminado o meu conjunto de peças do dia de ontem. Depois de jantar comecei então a fazer os amigurumis para o dia de hoje. Portanto, no total, eu para fazer estes 7 amigurumis, eu levei 12 horas a fazer. 12 horas. Não foi só um dia de trabalho. Portanto, um dia de trabalho, na minha ideia, são 8 horas de trabalho, mas eu demorei 12 horas a fazer estes 7 amigurumis, porque eu queria mesmo fazer estes 7. Queria mesmo chegar aos 50. Portanto, tinha aquela meta de fazer os 50 para faltar-me apenas tinha a ideia de fazer os 7 para faltar-me apenas os 50. Há pessoas que já recebi um comentário, que houve um dia, aqui há tempos, eu fiz 7 polos num dia e recebi um comentário de uma inscrita que por acaso é uma pessoa que eu gosto bastante, que ela comentou lá que 7 polos que ela nunca conseguia fazer, que era muito. Pois bem, eu se fosse a fazer só polos em 12 horas, eu poderia ter feito 8 polos, não é? 12 horas e meia, 13 horas no máximo, eu conseguia fazer 8 polos. Não quer dizer que vocês aí desse lado, portanto, tu que estás-me a ver, que também consigas o mesmo. Portanto, eu consigo fazer esta quantidade grande porque já tenho muitos anos na mão. Portanto, eu já faço crochê há imenso tempo. Portanto, já há mais de 40 anos que eu faço crochê. Amigurumi também já faço há muito tempo, não há tanto tempo, mas já faço amigurumi há muito tempo. E quando nós estamos a aprender uma técnica nova, nós não fazemos tão rápido, é normal. Mas com a prática, com a atenção de ponto certo, que isso é algo que nós vamos ganhando conforme vamos nos aperfeiçoando na técnica. No caso do amigurumi, não é? Conforme nós vamos praticando, nós vamos ganhando aquela atenção que é sempre certinha, é sempre a mesma. Portanto, conseguimos fazer mais rápido. Tu aí desse lado, se estás agora a começar a fazer amigurumi, com certeza que não vais conseguir fazer tanto como eu faço. Se calhar vais conseguir fazer um polvo por dia. E está tudo certo. Talvez os teus pontos fiquem um bocadinho abertos, porque como é a tua primeira peça de amigurumi, tu vais fazer com mais cuidado, com medo de errar, e isso é normal. Neste caso, eu aconselho-te a usares uma agulha com uma numeração mais pequena. Por exemplo, eu para fazer o polvo, eu uso a agulha 3. Para quem está a começar, eu aconselho talvez a usar a 2,5, não é? Portanto, eu aconselho a usar a 3.
Mas para quem está a começar e não sente-se tão à vontade, não está tão à vontade a fazer aquele trabalho, a pessoa tem tendência a não acertar o ponto, portanto o ponto talvez fique um pouco mais largo. E então, se usar uma agulha menor só no início, talvez o ponto vá se acertando. E depois a pessoa, com a prática, então aumenta a numeração da agulha. Isto é apenas uma dica, mas a pessoa pode realmente começar com a agulha 3, não é? Com a agulha correspondendo ao fio, não quer dizer que seja a agulha 3. Portanto, se a pessoa está a usar um fio diferente do que eu uso, com certeza que vai ter que usar uma agulha correspondente àquele fio. Claro que no amigurumi não é, portanto, a numeração da agulha é sempre mais baixa do que o fio que nós estamos a usar. Por exemplo, o fio regata dá para usar até a agulha 4, se fosse a fazer vestuário. Dá para usar até 4,5, se fosse a fazer vestuário. Mas na questão dos amigurumis, o ponto tem que ficar mesmo apertadinho. O amigurumi, para ficar bonito, precisa que o ponto fique apertado. Então temos que usar uma agulha menor àquela que a linha está a pedir. O que eu quero dizer com isto é que não se espantem por eu fazer 7 amigurumis num dia, que é normal para quem já faz há muito tempo. Você aí desse lado, ou tu aí desse lado, se estás a começar agora, daqui a alguns meses, se tu fizeres todos os dias como eu faço, daqui a alguns meses também vais conseguir fazer a mesma quantidade que eu faço, e quem sabe até mais. Eu não me considero uma pessoa rápida a trabalhar, muito pelo contrário. Há muitas pessoas que dizem que eu sou rápida a fazer os meus trabalhos, mas eu não sou rápida a trabalhar em si. Eu sou rápida no sentido de fazer muitas peças. Por exemplo, numa semana eu faço muitas peças. Porquê? Porque eu entrego muito do meu tempo. Eu trabalho muitas horas. É isto que eu quero dizer. Ao trabalhar muitas horas, é normal que eu faça muita quantidade, mas não tem nada a ver com ser rápido a trabalhar. Espero que tenham-me entendido. Agora vou dar continuidade ao vídeo, que já estava terminado, mas lembrei-me que eu queria falar sobre isto neste vídeo, porque às vezes pode alguém achar, tantos num só dia, não é? Mas não, tem uma explicação. 12 horas não é toda a gente que consegue trabalhar 12 horas e não é toda a gente que pode trabalhar 12 horas. Eu também tenho dias que não consigo trabalhar as 12 horas. Aliás, a maior parte dos dias eu não trabalho as 12 horas. Eu tenho o meu horário, que são 8 horas diárias, mas depois há um dia ou outro que eu trabalho menos e eu tento compensar num outro dia que eu consiga trabalhar mais tempo. É só isto. Não é nada de mais. Então, qual é o meu segredo para eu comprar os meus fios sem me pesar na consciência? Vamos lá. Olha, não sei se já repararam, eu venho do cabeleireiro, não é? Eu já sou uma menina vou fazer 48 anos este ano. Em agosto faço 48 anos, já sou uma menina crescida. Então já tenho alguns cabelos brancos aqui a aparecer, que eu não gosto nada, e comecei a pintar o cabelo para esconder aqui os cabelitos brancos que eu não gosto que eles apareçam. O meu cabelo normal não é assim tão preto, mas comecei a pintar de preto e habituei-me. Agora vou usar sempre assim este cabelo preto. Portanto, venho agora do cabeleireiro. E quanto é que eu gastei no cabeleireiro para pintar aqui o meu cabelinho todo de preto? Claro que eu não sequei, não estiquei, foi só mesmo pintar. Gastei 4 euros e tal, não chegou a 5 euros. Pronto, deve ter sido a volta de 5 euros, porque foi uma promoção. O que é que acham? Acham que eu paguei caro aqui no meu cabeleireiro?
Pois é isso. O meu segredo é mesmo esse. Eu pinto o meu cabelo em casa. Portanto, vou ao supermercado, compro a tinta e pinto em casa. Se eu fosse ao cabeleireiro, com certeza que eu iria pagar no mínimo 30 euros. Ainda hoje estive a conversar com uma amiga, que é a amiga Paula, e ela disse-me que na zona dela ela paga 100 euros para pintar o cabelo. Não é? Aqui na minha zona é no mínimo 30 euros. Se eu quiser pintar o cabelo, eu consigo pintar por 30 euros, mas também é só mesmo pintar. Então, o que é que eu faço? Eu pinto em casa. Vou ao supermercado, compro a tinta e pinto em casa. Se eu quiser esticar, eu tenho a prancha, estico em casa. A única coisa que eu faço no cabeleireiro é cortar. Se eu quiser cortar, eu prefiro cortar no cabeleireiro, mas eu só corto o cabelo uma vez por ano. Quando eu vejo que ele está grande demais, aí sim, vou cortar. Pronto. Eu gastei, não chegou a 5 euros para pintar o cabelo em casa, portanto eu poupei bastante dinheiro. Se eu fosse a pagar o mesmo que a Paula gasta, a minha amiga Paula, se eu fosse a gastar o mesmo valor, teria gasto mais 95 euros. Portanto, só aí 95 euros dá para comprar muito fio. Portanto, dá para comprar mesmo muito fio. E agora vamos pôr, a última vez que eu fiz os pés, que já foi no tempo da outra senhora, paguei 15 euros para fazer os pés. Portanto, eu vou contabilizar ao preço que eu paguei da última vez no cabeleireiro e não o preço dos 100 euros. Portanto, eu a última vez que eu fui ao cabeleireiro pintar o cabelo, paguei 30 euros. Portanto, se eu desta vez não chegou a 5 euros, eu poupei 25 euros. Poupei 25 euros. A última vez que eu fui arranjar os pés, eu paguei 15 euros. 15 euros e mais, não me lembro se foi mais 5 para pintar as unhas, foi uma coisa assim, acho que foi isso, foi 20 euros. Portanto, cada vez que eu não vou arranjar os pés e arranjo em casa, poupo mais 20 euros. Portanto, 25 com 20 já são 45 euros. Se for a fazer aqui a parte da cara, sobrancelhas e o resto, não é? Que vocês já sabem, se eu for fazer isso no salão, portanto no salão de estética, eu vou gastar no mínimo 30 euros a fazer tudo. Vou gastar no mínimo 30 euros, portanto já são mais 30 euros, juntando aos 45 já são 75 euros. Fazer as unhas, cada vez que eu for fazer as unhas eu gasto entre 15 a 25 euros, depende do que a pessoa vai fazer. Portanto, vou pôr o preço nos 20 euros. 20 euros para fazer as unhas. Ainda por cima eu tenho aqui um defeito nesta unha, não é? Tenho aqui este defeito, portanto a esteticista até tem menos trabalho e mesmo assim não me faz desconto nenhum, portanto 20 euros, portanto dos 75 mais 20 euros são 95 euros. Agora imaginando que eu vou fazer este serviço todos os meses, é a volta de 100 euros que a pessoa gasta só para fazer estes procedimentos que pode muito bem fazer em casa. E vamos fazer outra conta, portanto a pessoa para ir ao salão de estética tem que ir, portanto tem que perder tempo, tem que sair de casa, por vezes tem que estar sentada à espera da vez e é tempo que se gasta sem fazer nada. Portanto eu faço isso tudo em casa e poupo assim bastante dinheiro. E esse dinheiro, pensando nesse dinheiro que eu deixo de gastar em mim, esse dinheiro dá para ser usado a comprar os meus fios, né? Os meus barbantes. Olha que ótima ideia. Fiquem com essa dica.
Pensem nisso, que é muito interessante, não é? Portanto, cada vez que eu for comprar os meus fios, os meus barbantes, eu penso, este dinheiro era para ter sido gasto noutra coisa. Eu poupei esse dinheiro, portanto, eu não estou a gastar, eu só mudei de sítio. Espero que tenham gostado deste vídeo e até amanhã. Bye, bye!